Fala galera, no vídeo de hoje então vou trazer para vocês os 10 melhores fundos imobiliários de tijolo para março de 2024, beleza? Isso considerando a minha análise e não a análise da inteligência artificial, beleza? Lembrando que isso não é recomendação de investimento e sem enrolação vamos para o 10º lugar. E em 10º, galera, a gente tem aqui o LVBI11, beleza? Ele é um fundo de galpões logísticos, tá com uma cotação aqui de 118,77, um pouco acima do valor patrimonial dele, 1,02, mas lembrando, é um fundo de tijolo, beleza? E tá pagando um dividend yield de 8,45%. Lembrando que os dividend yields de fundos de tijolos, eles são um pouco menores do que os fundos de papel. Beleza, pessoal? Ele tá aqui também numa tendência de alta no último ano, beleza? Vale mencionar que o LVBI11, ele já apareceu nas listas aqui dos tops da IA, beleza, galera? E só para falar para vocês rapidamente como é que eu ranqueei esses 10 melhores fundos imobiliários. Eu considerei basicamente alguns parâmetros deles. A primeira coisa que eu considerei foram fundos que não estão muito acima do seu valor patrimonial. Então eu considerei um P sobre VP máximo de 1,05. Também considerei fundos que são bastante diversificados na quantidade de imóveis. Então aqui vocês só vão ver fundos imobiliários que têm mais de 5 imóveis dentro deles. E também considerei um valor patrimonial acima de 300 milhões de reais. Esse é um parâmetro que muitas vezes a gente não dá bola, né, para o valor patrimonial, mas eu vou lançar um vídeo ainda explicando para vocês o quanto ele é importante dentro de um fundo imobiliário, beleza, pessoal? Considerando essas condições, né, eu peguei os fundos, então, que têm o maior dividend yield, ou seja, que vão ter o maior retorno para vocês. Então, esse resultado aqui está olhando apenas para os números, beleza, galera? Lembrando que esses dados vocês conseguem aí em sites como Investidor 10, Fundinvest, então tem vários sites aí que trazem esses dados pra gente. Beleza? Em nono lugar, tivemos o VILG11, beleza? Um fundo de logística, tá? Ele tá com uma cotação de 91,28, também bastante descontado aqui, né? 0,8 de P sobre VP. Tem uma liquidez interessante e tá pagando um dividendo de 8,73%. Ele tá numa tendência aqui de queda, então pode ser um bom momento aí para você entrar nesse fundo. Lembrando, não é recomendação de investimento, então entenda muito bem os fundamentos antes de você entrar no fundo que qualquer pessoa indique para você, beleza? Esse fundo aqui também já apareceu na lista dos melhores da IA, beleza? Não lembro exatamente a posição, acho que foi top 3, mas apareceu também. Em oitavo lugar, com um fundo que a IA sempre coloca em primeiro lugar do top dela, aqui no meu ele apareceu em oitavo lugar, mas considerando aqui vários setores, né, galera, não só logística. É o BRC11, ele está com uma cotação de 121,97, um P sobre VP ainda um pouco acima de 1, tá? 1,02, e pagando um dividend yield de 8,78%. Então, tá também numa tendência de alta aqui, tivemos um crescimentozinho aqui dele no último ano. Então, esse cara aqui ficou em oitavo lugar. Sétimo lugar, esse aqui nunca apareceu nas listas da IA, é o HGBS11. Ele tá com é um fundo de shopping, né? Ele tá com uma cotação de R$225 redondo, um P sobre VP um pouco descontado de 0,98, tá? E um dividend yield de 9,17%, beleza, galera? Também tá numa tendência de valorização aqui, valorizou muito no último ano, ó, valia aqui R$182 e agora tá valendo os 225 aí. Então esse foi o nosso sétimo lugar. Em sexto lugar, outro fundo de shopping, VISC11, esse aqui muita gente conhece, né? Ele também já apareceu na lista dos melhores da inteligência artificial, tá com uma cotação de 121,75 e um pouco descontado, um P sobre VP de 0,95, liquidez gigante aí também, né? E tá com um dividend yield já acima dos 9%, 9,05%. Lembrando, também está numa ascendente aqui, né? Análise completa desse fundo imobiliário aqui no canal, beleza? Eu vou deixar linkado para vocês no final do vídeo. Quinto lugar, esse aqui nunca apareceu nas listas da IA. HSML11, também um fundo de shopping, tá com uma cotação de 97,26, um P sobre VP um pouco maior que 1,01 ali, com um dividend yield de 9,23%, também pagando um bom dividendo aí acima dos 9%, e também numa tendência de alta. Como eu falei no vídeo da análise do VISC11, muitos fundos de shopping eles ainda não se recuperaram completamente daquele cenário de 2020, tá? Então, se olhar aqui nos últimos 5 anos,
a gente vê, ó, esse aqui já se recuperou, contrariando o que eu acabei de dizer, mas se você pegar esse gráfico nos últimos 5 anos, você vai ver que alguns fundos de shopping, eles ainda não voltaram para o valor que eles tinham antes de 2020, tá? Então, ainda tem tendência de alta em muitos fundos de shopping ali. Recomendo que vocês deem uma analisada. Quarto lugar, esse aqui me surpreendeu, Vino 11. E vocês devem me perguntar, né? Poxa, mas se é sua lista, como que ele te surpreendeu? Galera, a maneira como eu faço essas listas é um pouco diferente da maneira que a maioria dos investidores fazem. Eu não olho para o nome do fundo imobiliário. Eu olho apenas para os números, eu deixo o nome dos fundos escondido para não ter nenhum tipo de viés. Em uma lista que eu fizesse, eu nunca colocaria o Vino 11 no quarto lugar. Mas quando eu olho só para os números, é o que fatalmente apareceu ali nos resultados, beleza? Lembrando, não é recomendação de investimento, então veja bem o que você está fazendo antes de entrar no fundo. O Vino 11, ele está com uma dívida aí meio séria para resolver, ele tem uns probleminhas aí para resolver, beleza? Mas eu não olhei para isso, eu olhei só para números dentro dessa análise, beleza? Por isso que ele apareceu aqui em quarto lugar. Dito isso, ele tá com uns números aqui bem sólidos, tá? Ele tá com uma cotação de 7,44, ele passou por um desdobramento recente, né? Então, diluiu aí o valor das cotas. Tá com P sobre VP bastante descontado, 0,68, e tá pagando um dividendo aí que chega quase a 10% anual, tá? 9,68%. Então, assim, entendendo o risco que existe dentro desse fundo, ele é um fundo que pode ser interessante na recuperação de valor patrimonial a longo prazo, beleza? Eu acredito que a maioria de vocês saiba, né, que ele é um fundo de lajes. E aí, eu peguei aqui o gráfico dos últimos 5 anos, né? A gente vê que ele ainda não voltou ao máximo aqui do valor patrimonial dele, que estava antes aí de 2020. Então, estude bem antes de pensar em colocar esse fundo dentro da sua carteira, beleza? Aliás, estude bem antes de pensar em colocar qualquer fundo dentro da sua carteira. Terceiro lugar, RBRL11, é um fundo de logística, tá, pessoal? Tem imóveis muito interessantes dentro dele, na região aqui do interior de São Paulo, tá? Também na região de Minas. Ele tá com uma cotação de 80 e 61. Ele já apareceu nas listas da IA, beleza? Não lembro exatamente em qual top que ele apareceu, mas ele estava na lista da IA, então a IA também considera esse cara aqui muito bom. Tá com P sobre VP descontado, de 0,80, e tá pagando um dividendo aí de quase 10%, 9,98%, beleza? Atualmente, ele tá numa tendênciazinha de baixa aqui, mas se você considerar o último ano, ele meio que andou de lado aí, beleza? Então, é um fundo que ainda tá um pouco descontado em relação ao valor patrimonial dele. Esse foi o nosso terceiro lugar, beleza? Em segundo lugar, GGRC11, também é um fundo que já apareceu nos tops da IA. É um fundo que eu sou suspeito para falar, sou um pouco enviesado, porque eu gosto bastante desse fundo aqui, principalmente pelo fato dele ser bastante diversificado. Ele tem imóveis em 9 estados do Brasil, beleza? Ele tá com uma cotação de 11,49 e passou por um desdobramento recente. Então, se você comprou ele há alguns meses e não pegou esse cenário do desdobramento, não assuste com o valor da cota, que você deve ter pagado uns R$115 ali, mas ele tá com esse valor por causa do desdobramento 1:10 que aconteceu com ele, tá? Muito por isso, o P sobre VP dele tá 0,10 aqui, mas esse não é o valor real, tá, gente? É muito mais próximo de 1, o P sobre VP dele. Ele tá com esse valor aqui porque eles não devem ter atualizado ainda por causa da questão do desdobramento, tá? Mas tá próximo de 1, o P sobre VP desse fundo. Ele tá com dividend yield de 10%, então aqui pagando acima dos 10%, né? Já é um valor bastante alto para fundos tijolo. Fundos de papel você chega até mais alto do que isso, né, gente? A gente sabe, mas para fundos de tijolo realmente tá um valor bastante interessante. Ele tá com uma tendênciazinha de alta aqui, uma tendência de alta considerando o último ano também. Então tá um fundo bem interessante aqui pra gente estudar, beleza? Lembrando, não é nenhuma recomendação. Em primeiríssimo lugar, esse cara também apareceu nos tops da IA, é o CXCO11, o fundo aí de lajes que aluga os prédios para a Caixa Econômica, beleza, galera? Ele ainda está bastante descontado, com P sobre VP de 0,81 e uma cotação de 82,35, pagando um absurdo dividendo de 11,46%, beleza?
é um fundo que eu tenho olhado com bastante carinho, porque os contratos dele, eles são para 10 anos e eu não vejo, assim, muita possibilidade de você fechar as agências da Caixa nos próximos 10 anos, beleza? Aliás, sendo um pouco mais preciso, tá? Os contratos, eles começaram a valer em 2020 e eles têm a validade, como eu disse, de 10 anos, então até 2030, atualizados ou pelo IPCA ou pelo IGPM, depende ali do contrato em si, do edifício em si que você está falando. E quando a gente considera o cenário que a gente está vivendo de baixa da taxa Selic, a gente está passando por cortes sucessivos aí da Selic, a tendência é que o IPCA e o IGPM aumentem. Então, esses fundos imobiliários de tijolo, não só esse aqui, como os outros que eu falei, tá? Eles podem ser impactados positivamente com esse corte da Selic, beleza, gente? Lembrando, galera, nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento. Estude esses fundos, veja se faz sentido para você entrar dentro desses negócios, beleza? Lembra que quando você está comprando um fundo imobiliário, você está virando dono daquele prédio, dono de uma parte daquele prédio, daquele imóvel. Então você é meio que responsável pelo que acontece com ele. Não vai comprar nada que você não entende direito, beleza? Então, galera, esse foi o nosso top 10 de março. Como eu disse, eu fiz essa análise sem olhar para o nome dos fundos, então ela não é muito enviesada, tá? Mas é óbvio que, como eu sou um ser humano, eu tenho um viés ali de olhar para dividend yield, de olhar para um P sobre VP, que é o que eu aceito dentro da minha carteira. Então, obviamente, tem um toque meu dentro dessa análise. Deixa o like, se inscreve no canal, me acompanha aqui que eu estou sempre trazendo análises de fundos imobiliários e ações para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.